Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Os Mensageiros, livro ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E vamos aqui então dando continuidade a mais este estudo, hoje dia 23 de setembro, esse estudo que realizamos às segundas-feiras, às 20 horas, tanto pelo meu canal do YouTube, do Facebook, como do Instagram. E o YouTube eu deixo salvo esses vídeos depois, não é transmitido online pelo YouTube, ficam disponíveis depois lá no canal, tá legal? Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno àqueles amigos e amigas que acompanham esses estudos em outros dias, não conseguem estudar aqui online conosco, mas sei que muitos acompanham em outros dias. Fica o nosso abraço, nossos votos de muita paz a todos. E sejam bem-vindos aqui as amigas, os amigos que já estão conectando aqui pelo Facebook, Instagram. Aqui a Edna Markovics, muito boa noite, bem-vinda Edna. A Irani Zucatelli Gaspar, boa noite. Rafaela de Conto, bem-vinda. A Odete Oliveira, tudo bem Odete? A Silmara Simões também aqui conosco. A Dercy Barrios, muito boa noite. A Zuleide Carvalho, nossa querida amiga, muito bem-vinda. Que assim seja. E a todos que já estão aqui conosco, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais uma noite de estudos. Como sempre fazemos, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, que nos permita o amparo da espiritualidade amiga, a nos envolver com sua paz, com sua luz, para que a gente possa aproveitar bem mais estes momentos de estudos que possam ser proveitosos para todos nós. Débora Medeiros, tudo bem, Débora? Boa noite, viu? A Márcia Lima, aqui também conosco, a Joana Scarperini, que assim seja, Joana, muito bem-vinda. A Marília Taralo também aqui conosco, muito bom. A Loiva Carnop está chegando aqui também, a Isabel Costa, boa noite. Que legal, muito bom. Hoje então, pessoal, nós vamos para o capítulo 4. André Luiz intitula aqui o caso Vicente. Só relembrando, né? O André Luiz, então, se dirigiu ao centro de mensageiros, lá da colônia de Nosso Lar. Esse centro de mensageiros vinculado ao Ministério da Comunicação, onde lá se preparam espíritos para tarefas, né? Tanto como encarnados, como tarefa também desencarnados, guias espirituais, orientadores. Então lá são preparados todos aqueles que pretendem trabalhar com a divulgação da mensagem, na mediunidade, na doutrinação. Então tem várias formas de preparo do espírito lá nesse centro de mensageiros para que eles possam vir em tarefa, né, para a Terra. E então André Luiz foi ao centro de mensageiros se apresentar para o trabalho e ele encontrou-se, né, com fugiu o nome aqui agora do orientador, deixa eu ver aqui, tem hora que a cabeça estou ficando velhinho já, né? Aniceto, né? Ele foi se encontrar com Aniceto, que é o orientador espiritual. E aí o Aniceto designou logo de início um companheiro, né, para ficar mais próximo de André Luiz, que seria
o Vicente. O Vicente, que na última encarnação também foi médico. Então o Aniceto colocam os dois juntos porque teriam, né, afinidades, poderiam conversar mais à vontade, porque vinham, né, de uma tarefa na Terra semelhante. Então já era pensado nesse sentido. Ah, legal, Loiva, dizendo que assistiu a última aula, né? Não foi ao vivo. Que bom, pelo menos já está acompanhando aqui bem no capítulo certo, né? Arnilda Klettenberg conosco também, boa noite. Maria Isabel Rubatino, lá de Carandaí. Que legal, muito bem-vindas. Então, é nesse sentido que nós vamos começar aqui falando desse caso Vicente. Vai falar um pouco sobre esse espírito, né, que foi médico também na Terra. Ele vai contar um pouco da história dele aí. Então, o capítulo começa dizendo assim: impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Que bom, né? Imagine, você chega num lugar para um trabalho novo, lógico que o que mais gostaria de ter era alguém que te deixasse, né, mais à vontade, que você se sentisse realmente confortável, né, naquele ambiente novo, porque todo ambiente novo, até a gente se acostumar, mesmo no mundo espiritual, poderia ter ali um certo receio de, né, saber com quem estaria. Então André Luiz já começa dizendo que gostou muito, né, do Vicente, se sentiu bastante à vontade com ele. Isso aí já é um bom começo. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Então, o Vicente também dizendo, né, que estava feliz por estar ali junto de André Luiz, que eram dois médicos, né, na Terra. Então eles estavam à vontade, eles teriam muita coisa para conversar, por terem, né, trabalhado numa atividade igual, semelhante, né, como médicos. Então eles teriam muito que conversar nesse sentido, teriam afinidades. E era o primeiro, então, espírito que André Luiz travava contato, né, que fora médico também na última existência. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre e a miopia, olha só, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então eles começaram a conversar porque os dois, né, estavam muito deslumbrados, se podemos assim dizer, com a realidade espiritual. Eles que achavam, né, que a medicina terrestre era tão avançada, como realmente é, né? A medicina caminha a passos largos, mas nada se compara à medicina espiritual. O conhecimento, a ciência do espírito, né? Muito superior a tudo aquilo que já é desenvolvido na Terra. Então eles estavam comentando sobre, ele coloca aqui, né, ilusão terrestre. Por quê, né? Aqui na Terra, muitos e muitos médicos, principalmente, são materialistas. A ilusão de que o corpo, né, é tudo, de que nós somos um corpo, um aglomerado de células. É uma ilusão terrestre, né? A ilusão de que não há nada após a morte. Quantos e quantos, infelizmente, pensam assim? Ele coloca a miopia da pequena ciência. Miopia, né, nesse sentido, porque a medicina, por mais tenha avançado, ela não reconhece o ser espiritual. Então, amigos, isso aqui a medicina precisa dar um passo grande nesse sentido. Quando a medicina oferece a nós o tratamento,
O tratamento médico que nós recebemos combate o efeito. Vocês já pararam para pensar nisso? A medicina terrestre, por mais avançada que esteja, não negamos, está muito avançada, graças a Deus, né? Somos beneficiados pelo conhecimento médico, pela ciência médica, mas a medicina ainda trabalha nos efeitos e não nas causas. Porque a causa da doença está no espírito. Enquanto a medicina não reconhece o ser espiritual, ela oferece tratamento para o efeito e não para a causa. Por isso que ele coloca aqui miopia da pequena ciência, né? E ele fala, e os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Porque a medicina espiritual alarga a visão, trata do ser, né, profundo, do ser espiritual. Então é algo muito mais profundo, e ele coloca aqui sedutor, né, porque fascina conhecer mais sobre o espírito, sobre tudo aquilo que envolve, né, essa realidade imortal, que nós temos que pensar nisso. Tudo bem, querido amigo Edson Fukuta, Gerson Francisco dos Santos, bem-vindos, meus amigos. Aquilina Martinez e Rara também, Cida Baldan, Solange Fontoura, que legal, quantos amigos aqui e amigas, bem-vindos. A Loiva está dizendo, o Edson comentou aqui, ainda está mais para hipermetropia. Porque ele comentou aqui, né, da miopia, né, da ciência, o Edson está falando que está mais para hipermetropia. A Loiva colocou, acredito que já está mudando, cada vez tem mais médicos estudando espiritismo, podemos ver isso nas casas espíritas. Sim, isso que a Loiva coloca está muito correto, né? Tem muitos médicos com avanços grandes já, mas assim, eu me refiro, quando fiz esse comentário, né, Loiva, me refiro ao conjunto, né, ao corpo médico em geral, esses desbravadores, né, médicos espiritualistas, espíritas, tem um terreno grande aí para trabalhar, né, porque a maioria ainda não reconhece tudo isso, né, mas já tem algum avanço, com certeza. A Regina Souza conosco também, e a Loiva dizendo, aliás, estudantes de medicina, né, sim. O Edson colocando aqui o astigmatismo, né? Tá tudo misturado aí, né, Edson? É isso aí, né, Edson? Edna, graças a Deus que tem caminhado aí, né? De alguma forma. Vamos seguindo. Trocamos ideias. Não, desculpa. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Então o Vicente, né, que nunca tinha vindo ainda em tarefa aqui na crosta, né, porque o Aniceto traz, ele disse que ele traz os aprendizes, né, para o aprendizado prático aqui na crosta, entre os encarnados. E o Vicente ainda não tivera essa oportunidade de vir, né, junto dele. Mas mesmo assim, diz aqui, o admirava extraordinariamente. O Aniceto não era fraco não, né? Deve ser um espírito realmente admirável, conhecedor e que conseguia transmitir, né? Porque às vezes a gente vê pessoas muito sábias, mas que não têm habilidade para compartilhar do seu conhecimento. Então Aniceto, além de sábio, tudo indicava aqui que era muito comunicador, né? Ele conseguia transmitir bem os seus conhecimentos. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de 1 hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de 2 irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. É bonito isso, né, pessoal? A gente vê assim,
como que os espíritos, né, lá no mundo espiritual, em nosso lar, que a gente está vendo aqui a colônia, como que eles têm essa facilidade de relacionamento, de afinidades, né? É tão bom isso, né? Porque às vezes a gente participa em algum lugar que a gente não se sente tão à vontade, né? Às vezes mesmo na casa espírita, às vezes você não sente um acolhimento, você não se sente à vontade com determinado grupo de pessoas que às vezes não te acolhem, né, de uma forma muito legal. Então isso a gente vê muito na colônia, né? O André Luiz dizendo quanto que ele se sentia bem junto daqueles com os quais ele estava ali desempenhando alguma tarefa. Isso é muito importante, né? Então a noiva até pergunta, será que já se conheciam de outras vidas? Pode ser, né? Não fica claro aqui. Ele não fala isso, mas do jeito que ele fala aqui, né, se sentindo como dois irmãos, parece que foi uma afinidade assim, né, de início ali, de primeiro contato, né? Não pode ser só porque eram médicos na Terra, né? Parece que tinha alguma ligação mais forte. Dá a entender isso, né, Lourdes? Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Então ele começou ali a entrar, né, para a conversa mais íntima, perguntando dele, né, contasse um pouco da história dele. Aí ele foi falar da ex-esposa, né, que acabou já contraindo novas núpcias. Então ali ele já começou a contar um pouco da história, e ele diz assim: imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Então André Luiz contou assim, de certa forma até emocionado, né? Porque ele já estava bem resolvido com a questão, né? Vocês se recordam que André Luiz começou esse livro, Os Mensageiros, dizendo que ele já conseguia, né, olhar para a esposa com outros olhos. Ele não tinha mais aquela visão de posse, né? Minha esposa. Ele já entendeu que ela seguia a vida dela, ela gostava bastante do Ernesto, o novo marido. Então ele desapegou-se, né? Ele já conseguia entender e enxergar a Zélia, né, essa ex-esposa, como uma irmã, acima de tudo, uma irmã perante Deus. Então ele estava tranquilo diante, né, da questão. Então ele contava isso para o amigo sem se perturbar, né? Então ele contava até assim, sem esconder detalhes, dizendo o que aconteceu, né? Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Então ali no meio da narrativa, era como se ele confessasse, mostrasse a sua fragilidade anterior, de quanto ele havia, né, agido errado, dos sentimentos de posse que ele tinha. Era uma forma dele jogar para fora as suas fraquezas, né, reconhecer os seus erros e já se fortalecer ainda mais. Ele não escondia isso. Porque quando a gente conta alguma coisa sobre nós mesmos, nós temos uma tendência a omitir, né, algumas coisas que mostrem falhas de caráter, né? Às vezes a gente conta uma coisa e pula alguma parte para não mostrar que a gente tem as imperfeições, né? E o André Luiz ali, ele não estava preocupado em esconder os seus erros. Ele contava, né, ele está dizendo aqui, parava até nos pormenores para deixar claro que ele, né, tinha errado, mas já tinha aprendido a agir de forma melhor. Tudo bem até aqui? Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição,
Ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Aí ele pergunta: como assim? Depois dele contar toda essa história dramática, né? Da esposa que o traiu, né? Não foi bem uma traição, mas que o trocou por outro, né? Depois de contar toda essa história, o Vicente coloca a mão no ombro dele e diz: meu amigo, você é muitíssimo feliz, apesar de tudo isso. Ele achou estranho, né? Mas como assim? Aí ele fala: sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Então ele alega 2 pontos, né? Primeiro, que a Zélia o respeitou, né? Ela não traiu o André Luiz enquanto ele estava encarnado. Ela encontrou alguém depois, e é o que ele coloca. O segundo matrimônio, na viuvez, é algo normal, compreensível. Então, realmente, não foi nada de absurdo, né? Algo super normal. Ela tocou a vida, uma pessoa mais ou menos jovem, né? Encontrou alguém para continuar a caminhada juntos. Então, não tinha nada de errado aí, né? Agora, o Vicente disse aqui: no meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Então, vamos ver o que ele vai contar, porque o caso dele não foi tão simples, né, como o do André Luiz. Então, foi substituído depois da partida, né, Edna? Então não houve traição, né? É algo super normal. O segundo casamento aí é algo tranquilo, né? A nossa amiga Fátima Baldo chegando aqui. Tudo bem, Fátima? Bem-vinda. A Fátima está um pouquinho ausente, acho que não está conseguindo acompanhar online, tem visto depois, né, Fátima? Boa noite, viu? Aí diz assim: e dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Olha, já começou falando de um amor, né, forte. Casou por amor, realmente. Legal, Fátima. Muito bem-vinda, viu? Aí ele diz: logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Então ele está dizendo, né, com 25 anos, ele se formou, né, em médico e casou-se com Rosalinda, muito feliz, né, com muita aventura e tal. Não levava à esposa tão somente uma situação material confortável e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Então ele tinha já, né, uma boa condição financeira para ofertar à esposa, mas além disso, né, o seu amor, os seus sentimentos. Então tinha tudo ali para ser um casamento feliz, né? Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Olha que quanta coisa boa de início, né? Boa condição financeira, se formou como médico, gostava da esposa, estavam bem, tinha uma boa ligação conjugal, 2 filhos, tudo às mil maravilhas. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Então ele não foi, né, especializar-se em algum ramo da medicina, ficou mais voltado ao trabalho laboratorial, né? Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Então ele trabalhava em um laboratório, certo?
E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. Olha que interessante, pessoal. A mulher dele trabalhava com ele nesse laboratório, o auxiliava, certo? De quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor de nossa felicidade doméstica. Então parece que a esposa não era muito assim, não estava muito feliz ali com o trabalho, né? Ela o ajudava, mas não era bem aquilo, ela não tinha muita empolgação como ele, né? Mas ela, diz aqui, ela sabia assim não ficar reclamando, dá a entender, né? Ela aceitava, tentava se mostrar ali satisfeita para colaborar realmente com o Vicente, né, o seu marido. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Então ele gostava muito, né, da Rosalinda, a esposa. E apesar dele perceber que ela não estava tão empolgada com o trabalho, ele percebia nela muita dedicação, tanto com os filhos, quanto ali em auxiliá-lo, né, nesse trabalho. Olá, Liz e Anabelle, chegando aqui, boa noite, viu? Muito bem-vinda. Ana Lopes também chegando aqui conosco, boa noite. Contávamos 10 anos de ventura conjugal. Olha só, já tinham 10 anos de casados, né? 2 filhos, trabalhavam juntos, se amavam, certo? Tudo em ordem. Olha só que situação. A história vai começar a mudar agora. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Chegou o irmão numa convivência mais próxima ali com o casal. Até aí tudo bem, né? Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Então ela deu toda a atenção ao irmão dele, né? Tudo normal, porque afinal de contas, irmão, né? Não tinha nada demais em tratá-lo com atenção, com cortesia, com carinho. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Então esse irmão, né, estava morando em um hotel, porque ele tinha vindo, né, de outra localidade para lá, morava no hotel, mas dá a entender que às noites se encontrava com o casal ali para conversas, né? Ficavam juntos ali, e assim foi seguindo. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Então, vocês se lembram, né, como que ele gostava da companhia dela no trabalho, né? Como que ele se sentia feliz de vê-la colaborando com ele ali no laboratório. E agora ela disse que precisava de uma auxiliar para que a substituísse no laboratório, porque disse que os filhos, né, estavam precisando de mais atenção, ela não estava conseguindo. Então foi o primeiro ponto, ela deixou o trabalho junto do marido, porque eles passavam ali o dia todo juntos, né? Numa companhia agradável, trabalhando, mas convivendo juntos ali. Bruna Souza, tudo bem, Bruna? Obrigado, Bruna. Fabiano Watanabe, boa noite, muito bem-vinda. Então, primeira coisa, ela exigiu então essa substituta para ela, né?
Selma Camargo também, querida amiga, boa noite, Selma, bem-vinda. Aí ele diz, anuí satisfeito, quer dizer, concordei, né? Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Então ele concordou, porque realmente, né, ela queria dar atenção aos filhos. Ele não achou nada de errado nisso, né? Ela ficaria mais em casa cuidando dos filhos. Contudo, olha que vem um contudo desse, né? Já fico imaginando. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos, alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Então olha a situação. Ela disse que era para cuidar dos filhos, né? Que o deixaria no laboratório, mas aí ela começava a usar do tempo livre para ir ao cinema, né? Ou outros passeios junto do irmão, né? Do Eleutério. Aí a situação já começou a ficar um pouco estranha, né? Isso me entristecia bastante, porque ele estava se sentindo, né, substituído pelo irmão. Ela interessava mais pelo irmão do que estar junto dele ali. Mas não poderia desconfiar da conduta de meu irmão, né? Lógico. Como que ele poderia pensar que pudesse haver algo, né, entre eles? O irmão não iria ter coragem, né, de traí-lo com a própria esposa, né? Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso, quer dizer, presunçoso nas atividades profissionais. Pessoal, desculpa, eu estou lendo bastante aqui, porque eu estou vendo ninguém está comentando nada, está tudo em ordem por enquanto, né? Mas está muito rápido, está tudo bem? Posso continuar assim ou está cansativo? A gente vai lendo muito, acho que pode ficar meio cansativo, né? Dá uma pausa aqui para respirar. Tá tudo certo aí? Boa noite, Lázaro Oliveira. Muito bem-vinda, viu? Beleza, então. A Rafaela tá ótimo. A Edna tranquilo. É que eu fico preocupado de ficar lendo muito em sequência, né? Às vezes fica meio cansativo. Então tá bom, Liz, Irani, Zuleide, obrigado então, gente, pelo retorno aí. Desculpa de ficar lendo. É que assim, a gente, né, dependendo do assunto, às vezes não tem mesmo muito o que perguntar, né? Ana Lúcia está falando, estamos esperando o desfecho da história, né? Legal, Silmara. Vamos lá então, a Conchita Bush também. Vamos ver esse final da história aqui que tá dramático, né? O que será que vai ser? Legal, beleza, gente. Aí ele diz assim, minha vida doméstica, obrigado, Arnildo, minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Então ele ficou chateado, né? Ficou claro isso, ele não gostou. Ele queria que a esposa estivesse ali com ele, porque vocês perceberam que ele dizia assim, né? Entre uma realização e outra ali, eles se abraçavam no laboratório, comemorando. Coisa boa, né? Trabalhando junto do amor da sua vida, né? Tranquilo ali, contente. Então ele ficou chateado, né? Para ele não foi bom. É verdade, né, Bruno? Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Então vamos ver direitinho isso aqui. Ele caminhava tudo em paz, né? Até que um dia ele tinha um problema, né, no nariz,
Ele está dizendo aqui, pequena borbulha que nunca tinha dado incômodo nenhum. Então ele tinha um pequeno problema no nariz, mas que não chegava a levar nenhum perigo, né? Era algo que ele já estava até acostumado com aquilo, não se agravava, mantinha-se ali tranquilo, sem problemas, mas ele tinha esse probleminha, que não tomava proporções maiores, né? Só que aí ele diz, naquele dia, né? Depois de levemente ferida, quer dizer, tipo uma feridinha que ele tinha, né? Machucou o lugar e aí tomou caráter de gravidade, ou seja, nós vamos ver aqui a explicação, porque esse pequeno problema que ele tinha, houve um machucado e aquilo ali inflamou, né? Teve problema, nós vamos ver a explicação dele. Boa noite, Ana Rosa, tudo bem? Muito bem-vinda. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Eu fui pesquisar, septicemia é uma infecção bacteriana que afeta várias partes do corpo. Então, uma infecção bacteriana. Aquela pequena feridinha que estava ali no nariz dele, teve então essa infecção bacteriana que tomou proporções graves, tá? Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, não era coisa simples. Olha, os médicos se reuniram para tentar ver o que poderia ser aquele problema. Junto de meu leito, inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Olha que triste. Um probleminha que ele nem se importa. Ele tinha aquela que ele chamou aqui de pequena borbulha, né, na fossa nasal. Não tinha nada demais. Mas o dia que aquilo machucou aquela região, teve essa infecção bacteriana e ele estava correndo risco de morte. Olha que complicado. Então a Fátima coloca aqui, talvez pelo emocional estar em desequilíbrio. Eu já vou te adiantar que não. Não, viu, Fátima? Porque eu já sei aqui o final, né? Não foi pelo desequilíbrio emocional, foi muito mais sério que isso. Mas vamos aguardar aqui, né? A Loiva está colocando, mas como o acaso não existe, tem que pensar nesse lado também, né? De alguma forma, né? Se ele vai desencarnar assim, alguma situação, né? Que ele precisava enfrentar a situação mais difícil, decorrentes, né, do contexto de vida que ele tinha, porque a gente sabe que não é que tudo está planejado nos mínimos detalhes, mas de acordo com o contexto de vida que tem, diz lá no Livro dos Espíritos, nós estamos sujeitos, né, a determinadas situações decorrentes do meio em que nós vivemos, do contexto de vida, aquilo que Kardec chamou lá, né, da escolha do gênero de provas. Então, a hora que a gente escolhe o gênero de provas, onde vamos viver, com quem vamos viver, que tipo de profissão, que tipo de vida levaremos, tudo isso inclui, né, um pacote que criam possibilidades, né, de acontecer isso ou aquilo. Então, ele estava sujeito às intercorrências aí da situação de vida que ele levava, né? A Liz está colocando aqui, naquela época era diferente do que conhecemos hoje na medicina, muito bem lembrado, né? Imagine, 1940 e pouco deve ser, né? A medicina estava muito aquém, né, do que hoje pode. Então, esse problema hoje poderia ser muito mais fácil de ser resolvido, mas naquela época, né, como a Liz bem lembra, tomava proporções mais sérias, né? Difícil. O Ed está dizendo desequilíbrio dos outros. Pois é. Aí, continuando aqui, então ele dizia que o fim parecia que estava próximo, né? Rosalinda e Eleutério pareciam consternados. Olha só o que ele usa. Pareciam consternados. E até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso. Olha só, ansioso.
no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Então ele morreu, percebendo ali os dois, né, próximos a ele, que pareciam consternados, dá a entender assim, não estavam, né? Essa é a ideia que ele está passando, eles não estavam muito tristes parece que eles estavam até ansiosos pela morte dele, dá essa impressão, né? Que eles estavam até torcendo pela morte dele para ficarem juntos. Triste, né? Mas dá essa impressão aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, Leonora, Botelho, tudo bem? A Edna dizendo, mas quando fugimos das situações estabelecidas, podem ser muito graves. Sim, né? Tem esse detalhe. Fugir dos compromissos é outro problema, né, Edna? E a Rose chegando aqui no Insta. Fica tranquila, Rose, toda hora é hora, né? Bem-vinda. Bom, a Silmara dizendo, lamentável, né? Muito triste mesmo. Então ele morreu diante da mulher e do irmão. E o pior, né, amigos? Ele desencarnou com a impressão de que os dois estavam ali já meio que, né? Parece que esperando a sua morte. Triste, né? Muito triste. Nessa altura, Vicente fez logo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Então ele deu uma pausa ali, né, naquela hora, como se ele revivesse, né, aquela experiência, e a partir dali ele continua narrando um pouco, né, mais tenso, né? Ele estava sofrendo com aquilo, sofrendo um pouco ainda. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Então veja, ele desencarnou, estagiou algum tempo no umbral, né? Relembrando aqui, amigos, nunca é demais reforçar, né? Não é necessidade para todos estagiar em dimensão umbralina, tá? Eu gosto de sempre falar isso. Pelas obras de André Luiz a gente percebe isso, que umbral não é castigo e não é necessidade para todos. Umbral é uma dimensão em que os espíritos que desencarnam de alguma forma desarmonizados, né? Perturbados, com sentimentos ruins, carregando muito orgulho, arrogância, materialismo, aí sim necessitam de um estágio no umbral. Mas quem desencarna no momento da morte está bem, né, está com a consciência tranquila, não carrega sentimentos ruins, se coloca ali numa posição de humildade, de fé, não precisa estagiar nem um pouco no umbral, tá bom? Mas o Vicente precisou então. E ele está dizendo que depois de algum tempo nas zonas inferiores, ou seja, no umbral, ele foi resgatado à colônia de Nosso Lar, como foi também o André Luiz, certo? E lá na colônia, depois dele restabelecido, né, depois dele ser tratado naquele hospital, né, recuperar a saúde espiritual, aí então ele teve contato com a verdade completa, porque ele desencarnou, vamos dizer assim, suspeitando, né, de algum envolvimento entre o irmão e a sua mulher. Ele não tinha nenhuma certeza disso. Ele foi confirmar a realidade depois, então, de desencarnado. Voltando ao lar terrestre, ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalina havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Então, a sua esposa casou sim, né, com o seu irmão. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Então André Luiz, né, já diz para ele, nossa, nossas histórias são semelhantes, eu também desencarnei, minha esposa se casou logo a seguir, ele achou que era tudo muito semelhante. Isso é que não
protestou a sorrir. Quer dizer, o Vicente está dizendo que não eram idênticas as histórias, não. E aí ele continuou explicando. Outra surpresa me dilacerava o coração. Pois é, né, Bruna? Foi triste. Olha, não é fácil, não. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Gente, olha só isso. Ele foi vítima de um crime. Não era só o envolvimento, né, da esposa com o irmão. Teve um crime. Minha mulher e ele, né, o irmão, apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Gente, vamos fazer uma pausa aqui que a coisa é muito séria, né? Oi, Fabiana. Então, Fabiana, a página é difícil, né? Porque eu uso, Fabiana, uma edição aqui, ó. Você está dando para ver aí, né? Essa edição que eu uso, às vezes não é a mesma que vocês têm, Fabiana. Então, no meu aqui é página 34, mas depende do tipo de livro que você está aí, tá bom? Nós estamos no capítulo 4, Fabiana, no finalzinho do capítulo 4, tá bom? Final do capítulo 4, fica mais fácil para localizar. Ah, que legal, então é página 34. Nós estamos na metade ali da página, mais para o final da página 34, tá legal? Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é muito sério. Ó. Ele está dizendo, né, que a mulher e o irmão se apaixonaram perdidamente e cederam a tentações inferiores. Nós sabemos, amigos, que aqui na Terra nós estamos sujeitos às chamadas tentações, né? E quantas e quantas pessoas se comprometem seriamente por cederem às tentações, né? Tentações dos vícios, tentações do sexo, tentações de todos os sentidos, né? Do poder, do dinheiro. Então, meus amigos, por que Jesus falava tanto, né? Vigiai e orai? É porque nós estamos num mundo difícil para viver. A gente sofre provocações a todo instante, né? De toda ordem. Então nós somos tentados a todo instante. E se a gente não tiver uma firmeza, se nós não soubermos realmente o que queremos, a gente cede à tentação e depois a responsabilidade, a consequência, melhor dizendo, vai ser triste. Então pensem, amigos, esse irmão e a mulher dele se apaixonaram e eles tramaram uma forma de eliminar o Vicente. Vocês estão entendendo a gravidade? Então, assim, é muito sério isso, né? Nós todos estamos sujeitos, não ao mesmo tipo de problema, mas a várias formas de tentação. Isso mesmo, a Fátima Baldo está bem lembrando aqui, na oração do Pai Nosso, né? Pedindo para não nos deixeis cair em tentação. Jesus ensinou até na oração. Isso é muito comum, vocês estão entendendo? Nós estamos expostos, né? Recordando também aquela escala espírita que Allan Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 100 e 113, é muito interessante. Vocês podem perceber que sempre eu falo disso. Nas questões 100 a 113, Kardec fala sobre escala espírita, onde ele coloca ali uma classificação de acordo com a elevação espiritual. E lá ele fala que a nossa condição de espíritos imperfeitos, ela é percebida pela predominância da matéria sobre o espírito. O que é isso? A matéria exerce um fascínio sobre nós espíritos. Nós muitas vezes nos rendemos
as provocações da matéria, de toda a ordem. Então, isso é o que Kardec chamou de más paixões. Tudo aquilo que a matéria nos provoca, nos excita. O dinheiro, a gula, os prazeres, o sexo sem responsabilidade. Tudo isso são provocações da matéria que nós chamamos de tentações, né? Então eu reforcei bastante isso porque nós estamos sujeitos a isso. Todos os dias devemos estar muito atentos, né, com a oração, com a vigilância, porque, amigos, às vezes, por causa de alguns momentos de prazer, por alguns momentos né, que a gente cede às tentações, a gente vai se arrepender profundamente. Estejamos atentos, então, a essas questões, né? Ei, Lise, todo dia tem um momento da queda aí? Que coisa, hein? Difícil, hein, Lise? Aqui para mim não mostra, viu, Lise? Nenhum momento mostrou alguma interrupção aqui não, no Insta. Bom, aí continuando então a Edna colocando, né? Somos espíritos imperfeitos, nós estamos nessa condição ainda, né? E o Edson colocou aqui, vigiar sempre, orar sempre que necessário para não cair em tentação. É isso que nós precisamos, né? Estarmos atentos aí. Deixa eu ver onde eu parei. Não havia que recorrer a divórcio. E mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Então o que ele quer dizer? Naquela época não estava ainda aprovado o divórcio. Eu não me lembro qual o ano que o divórcio teve aprovação. Mas parece que nessa época ainda não se permitia divórcio, né? Então o que ele está dizendo? A mulher não podia pedir divórcio, então seria um escândalo ela se separar para se unir ao irmão dele. Então isso provocou até essa infelicidade de optar pelo crime, né? Ah, a Débora falou que está caindo também, né? Que pena, hein? Aqui no Face ninguém reclamou, viu, gente? Será que é a minha transmissão que tem dado problema? Eu precisaria ver, porque no Facebook, se vocês puderem me responder, mas o Face parece que não tem travado não, viu? Só se o meu aparelho aqui do Insta, acho que é menos potente um pouco, pode ser que ele não consegue segurar por muito tempo a transmissão, né? Infelizmente, viu, gente? Me perdoe. Pode ser da minha transmissão aqui que não sustente muito tempo, né? Mas no Face parece que está normal. O pessoal está dizendo que o Face está normal. Tá bom, obrigado pelo retorno, gente. É que vocês não têm Facebook, né? Débora, Lise. Mas tenta, sei lá, sair e voltar novamente. Não adianta eu querer reiniciar aqui, eu acho que é pior. Tá bom, obrigado aí pelo retorno, pessoal. Aí continuando, então, ele diz assim: Eleutério, né, que era o irmão dele, lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbira de obter na primeira oportunidade. Olha só, eles resolveram, né, injetar uma dose de cultura microbiana, ou seja, como se fosse um veneno, né, ali naquela ferida que ele tinha no nariz, você entenderam? Ele tinha esse problema no nariz que não era nada demais. Ele mesmo disse que convivia com isso sem problema. Mas, determinado dia, ele percebeu que aquele problema do nariz estava ferido aquele lugar. Então, durante o sono dele, provavelmente, né? Vamos ver, ele fala a seguir aqui, ó. A pobre da companheira, eu achei interessante que ele fala a pobre da companheira. Olha a visão, né, de um espírito mais maduro. Ele está dizendo, ele está reconhecendo que ela era uma pobre, não uma infeliz por ter agido assim. A pobre da companheira não vacilou, e valendo-se do meu sono descuidado,
introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. Ah, entendi, Liz. Sai e volta, né? Que coisa. Aí que dá uma melhor. Que difícil, viu? Então, entenderam, pessoal? A esposa aproveitou do sono dele e injetou ali naquela feridinha do nariz, que já estava ali ferida, esse vírus, né? Que ela sabia que seria letal, né? Ela conhecia de laboratório. Ela sabia a potência desse vírus que ela ia injetar ali no nariz dele. E seria uma morte, né? Que iria parecer uma morte normal, que não ia se caracterizar por não homicídio, né? Não pareceria culpados. Pareceria que ele teve um problema ali dele mesmo e desencarnou por causa desse problema. Então eles fizeram esse plano aí, né, infelizmente lamentável, né? Digna de pena, Silmara. E é crueldade demais, né? Que triste. Olha onde chega o ser humano, né? Para a gente ter uma ideia. E ela era apaixonada por ele. Olha que coisa, né? Se deixou levar por essa paixão, né? Paixão aí desenfreada, né? Pelo irmão dele. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado, né? Disse o André Luiz. Então, a noiva está dizendo, podemos imaginar o desencarne desses dois. Tenso, hein? Muito tenso. Esses sim seriam desencarnes, né, bastante complicados, porque aí uma consciência, muita culpa, né? A consciência iria cobrar demais, a gente tem que entender isso. Não seria juízes, né, que iriam acusá-los, a própria consciência deles iria cobrar ali a reparação. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Olha que coisa, né? Os dois ainda estavam, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aproveitando a vida, aproveitando de uma forma triste. Eles estavam juntos, né? Se amavam, esse amor doentio, tinham dinheiro, porque o marido dela tinha as posses, né? E ele dizendo aqui, são excelentes materialistas, quer dizer, para eles é só matéria. E aproveitam a vida, né, no mundo transitório. A hora que eu li isso aqui, eu me lembrei daquela frase de Jesus, que ele disse assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la. Esses dois quiseram ganhar a vida, ou seja, gozar a vida no máximo, né? Aproveitar tudo que o mundo oferece para a satisfação do corpo, dos prazeres, de alegria, né? De momentos felizes, sem se preocupar com a moral. Tiveram que eliminar alguém para buscar essa felicidade, essa alegria. Então é isso que Jesus diz, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Foi o que foi dito aqui. Como que eles vão desencarnar? Que situação que eles vão voltar para a vida espiritual depois de um ato tão infeliz desse? Então não adianta, né, querer gozar a vida, passando por cima dos direitos, esquecendo deveres morais, que as consequências serão tristes, né? Então, o Edson está falando, ficaram bem na foto, mas a lei do retorno, só uma foto rápida, né, Edson? Porque não ia durar muito isso aí, não. Mas e a justiça? Indaguei, aterrado. André Luiz estava revoltado ali, né? E a justiça? Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Ou seja, né, tanto para o bem quanto para o mal, existe primeiro o momento de semear, para depois o momento de colher.
Você pode semear o bem e às vezes demora para ver os frutos daquela boa sementeira. Assim também o mal. Semeou o mal, não quer dizer que na mesma hora já vai surgir as consequências dolorosas. Às vezes demora um tempo, tudo tem a hora certa, né? Então ele está dizendo, primeiro a semente, depois os frutos. Eles estavam ainda semeando e iam colher frutos amargos mais à frente, né? A Rose está dizendo aqui no Insta, esse caso ainda é comum nos dias de hoje, infelizmente, né, Rose? É triste saber que a gente vive num mundo onde isso ainda acontece, né? Tem hora que eu comento com a minha esposa aqui e falo, gente, a gente vê cada coisa que não dá para acreditar, né? A gente convive com pessoas muito diferentes. Nós já não estamos mais nessa condição de desejar o mal do outro, né? Nós já passamos isso, nós já superamos. Nós sentimos incomodados com essa crueldade, com essa maldade que campeia ainda pelo mundo, né? A gente vive num mundo muito difícil. Por isso que fala-se, né, do exílio, né, daqueles que serão convidados a deixar a terra, porque estão atrapalhando o progresso daqueles que querem avançar. A gente se sente incomodado de ver cenas tão lamentáveis e tristes como essa até hoje, né? Mônica Rovigatti, tudo bem, Mônica? Legal, vai ver a gravação, muito bem-vinda, viu? Boa noite. O Edson colocando, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, justamente, né? Sempre isso. A Edna dizendo, infelizmente matam para resgatar seguro de vida. Pelo amor, hein? Só faltava. E a Loiva dizendo, principalmente quando tem muito dinheiro, bens materiais. Então, esse é um dos ingredientes aí, né? Para as tentações que complica tudo. E a Liz dizendo, o mais difícil é o desencarne umbral, né? Passou dessa fase, eu também não ligaria mais e sentiria tristeza por essas pessoas que não sabem o que os espera. Então, isso que a Liz coloca, né? Se as pessoas soubessem o que espera, né, aquele que age mal, eles pensariam mais. Por isso, amigos, a importância da divulgação da doutrina espírita. Levar esse despertar de consciências. Quanto mais as pessoas souberem da lei de causa e efeito, da consequência dos seus atos, vão pensar muito antes de agir mal, né? Aí só concluindo aqui então, percebendo-me porém as tristes impressões, Vicente concluiu, não falemos mais nisto, aproxima-se a hora da instrução, atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, a árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, ele está dizendo para o André, para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Olha a postura do Vicente, né? Como aquele espírito que já tinha superado esse drama. Ele não estava mais guardando, né, ressentimento da esposa, do irmão. Ele superou isso, como André Luiz. Então ele fala, olha, não falemos mais nisso. Então é como ele quer dizer assim, contei a minha história, mas esqueçamos agora. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer o nosso melhor. Porque ele está dizendo, ele finaliza dizendo que eles já entendem que o mal é simples resultado da ignorância. Olha que interessante isso, né? O mal é resultado só da ignorância, porque eles não conhecem da lei de Deus. Quando souberem um pouco mais, não agirão assim. Então, para a gente ver, né, amigos, a importância de divulgar a doutrina espírita. Quanto mais pessoas tomarem contato com essa realidade maravilhosa, né, se conscientizarão um pouco mais. Obrigado, Edna. A Bruna está dizendo, no começo é muito confuso, né, nossos sentimentos. Os amigos, irmãos, graças à sua benevolência, estão sempre nos ajudando no entendimento. Ah, legal, então. Mas a gente vai caminhando juntos aqui no estudo, né? E esse livro, amigos,
ele vai, a cada capítulo agora, ele vai ficando mais interessante, porque nós já vamos logo entrar naquela parte que vai narrar os casos, né, de fracasso daqueles trabalhadores que se prepararam e tiveram lá os seus problemas, né, para realizar o trabalho. Tá legal? É isso mesmo, a Loiva está dizendo, lembrando Jesus, né, eles não sabem o que fazem. Aquela frase que Jesus disse na cruz, né? Nos últimos momentos, Jesus ergue os olhos ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É bem isso, né? Enquanto a ignorância toma conta da criatura, ela age muito pela ignorância. É uma maldade decorrente do desconhecimento, né? Então tudo é mais atenuado. Por isso que tem também aquela frase que diz: muito será cobrado a quem muito recebeu. Enquanto se desconhece, a gravidade é menor, a responsabilidade é menor. Quanto mais se conhece, aí a culpa é grande, né? A Liz está dizendo: acho que do lado de lá vai ser curiosidade de muitos saber como o irmão desencarnou. Pois é. Fica pensando, né? Deve ter sido triste, né? Não é fácil, não. Pessoal, antes que eu me esqueça, nosso próximo estudo do Mensageiros vai precisar acontecer no domingo próximo, tá? Porque na outra segunda-feira eu tenho um compromisso de palestra aqui em Bebedouro, presencial. Então, já fica, né, avisado desde já que nós vamos fazer o estudo no domingo. Provavelmente às 20 horas mesmo, mas aí eu divulgo, tá bom? Mas que é no domingo, aí já fica marcado. E eu agradeço então a companhia de todos, agradecemos sempre o amparo da espiritualidade que nos envolve nessas horas de estudo, a todos nós, amigos, cada um nos seus lares, todos nós que estamos, né, atentos aqui, voltados para o estudo. A gente recebe muito da espiritualidade, a gente está sendo amparado, a gente está sendo inspirado para absorver, porque é interesse dos espíritos que a gente conheça mais, que a gente aprenda mais para que a gente viva melhor. Então tenhamos a certeza que todos nós somos muito amparados nessa hora. Então a nossa gratidão a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, que nos ajudam e muito, né? Deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia está colocando: gostaria de compartilhar aqueles que desejarem que no grupo que participo do WhatsApp começou a leitura de Paulo e Estevão. Começou hoje 2 áudios por dia, a leitura do livro em áudio. Para quem se interessar, eu passo o link. Que legal, hein? Audiobook, né? Então, a Ana Lúcia Olive, deixando aí, né, a possibilidade daqueles que quiserem acompanhar esse estudo, né, por áudio do livro Paulo e Estevão, né, que é maravilhoso. Então, a Loiva está dizendo, mas na verdade eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Sim, né? Sabiam, né, Loiva, que é algo ruim, mas não tinha o conhecimento mais pleno, né, da vida como um todo, da realidade espiritual. Isso, nesse sentido que eu digo assim, eles não têm um conhecimento tão profundo quanto alguém que conhece, né, das leis divinas, das consequências, da lei de causa e efeito. Então eles sabiam que era errado pelas leis humanas, né, mas não tinham esse aprofundamento aí do entendimento. Obrigado, Fabiana. Bom, aí o pessoal o Edson está pedindo o link, né, Ana Lúcia? Acho que a Ana Lúcia vai vendo aí quem está querendo o link, né? Eu vou deixar aqui um tempo, ela vai vendo aí quem quer. Eu não vou encerrar ainda para a Ana Lúcia poder pegar aí o pessoal que deseja o link, tá legal? Obrigado, viu, Débora? A Liz também aqui no Insta, né? Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Agradeço aqui no Face também a companhia de todos, a Márcia Lima aqui também. Obrigado, Zuleide. Sempre muito bom, né? Na próxima quarta-feira, pessoal, a gente vai ter mais um estudo do Evangelho de Mateus, tá legal?
Tem alguns aqui que acompanham comigo também na quarta, né? Então, Evangelho de Mateus, quarta-feira, às 20 horas, tá legal? A Ana Lúcia postou aí o link, né? Deixa eu ver até o pessoal ajeitar aqui, né? Então, enquanto isso, vamos só fazer aqui uma vibração, enquanto o pessoal busca o link aí com a Ana Lúcia. Rogar a Deus por todos aqueles irmãos que ainda hoje cometem esses atos tão infelizes como estudamos aqui hoje no livro. Rogar a Deus por esses irmãos que estão distanciados do Pai, que estão agindo, cedendo às tentações do mundo, que estão se envolvendo em dramas que lhes custarão caro no futuro. Que Deus tenha piedade desses irmãos. Que nossa vibração possa ir de encontro a algum desses que planejam o mal. Quem sabe a nossa vibração possa mudar os rumos desses pensamentos infelizes. Que esses irmãos percebam o seu erro a tempo, evitem de se comprometerem nessas tramas infelizes que levam prejuízos em busca de prazer, em busca de paixões, de viciações. Que Deus tenha piedade, que Deus ilumine esses corações que estão doentes, são enfermos da alma, que precisam muito mais de compaixão do que de apontar de dedos, porque sofrerão amargamente as consequências de seus atos infelizes. Que a bênção de Deus, que a luz divina estenda-se por toda parte nesse planeta tão necessitado de paz. Por toda parte os bons espíritos possam semear o bem, levar o amparo, o socorro, inspirando a todos para procedimentos melhores, evitarem o mal. Abençoa, Pai, o nosso lar, nossa família, que permaneçamos em paz, que saibamos conviver harmoniosamente e que todos aqueles que mais precisam recebam a visita da espiritualidade amiga e possam se sentir renovados e fortalecidos. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Jesus, por mais esta noite de estudos que conseguimos realizar em paz, em Teu santo nome. Que assim seja. E aí, Ana Lúcia, está tudo em ordem aqui? Já podemos encerrar? Ficou alguma coisa pendente aí ou dá para a gente encerrar já? Obrigado a todos aqui, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Desejo muita paz a todos. Até nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça sempre para esse caminho de renovação, de redenção, de busca, né, da nossa maior religiosidade, da nossa maior conexão com Deus, nosso Pai. Odete Oliveira, muito obrigado, Odete, muita paz. Que assim seja, né, Liz? Então tá bom, vamos encerrando. Deus nos abençoe e até nosso próximo encontro, tá bom? Muita paz a todos, fiquem com Deus.